Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando mais um estudo nesse ano de 2023. Sim, estou com a mesma roupa porque estou gravando o vídeo, né? No caso, dois vídeos no mesmo dia, né? Só na sequência. E bora lá, né? Que depois, né? Só alegria. Então, bora lá. Hoje a gente vai falar sobre a marca do Criador, né? Que nos leva até de novo, né, em Gênesis. Qual é a marca do Criador? Qual é o dia que ele separou para descansar, abençoar e santificar? Hoje a gente vai aprender qual é a marca do Criador. Então, bora lá. Entre os 10 mandamentos escritos nas duas tábuas de pedra, se destaca o quarto mandamento, que identifica o doador da lei. Sua posição dentro da arca, abaixo dos querubins, sob a Shekinah, né, que é a glória de Deus, a presença de Deus, que identifica que indicava a presença do próprio Deus no santuário. Revela sua importância no plano da salvação e santificação. O Criador, nesse mandamento, indica o dia para ser santificado em sua homenagem como reconhecimento de sua obra criadora. Com seu próprio dedo deslizando pelas tábuas de pedra, escreveu: lembra-te. Né? Sabia que dos 10 mandamentos, o único, né, que Deus, né, coloca lá, né, grande, lembra-te, né? É o quarto mandamento que diz sobre a lei do sábado. E ainda diz para quê? Para santificar, tornando esse dia seu selo. Sim, o selo de Deus é o sábado, o sinal entre Deus e a humanidade, né? É o sábado, que indicava aqueles que aceitam sua soberania. Confirmemos nas páginas da Bíblia esse sábado, legado do Criador. Então, a gente vai ver durante esse estudo que, né, porque Deus diz, lembra-te do sábado, né? Aí eu te pergunto, que dia o mundo guarda hoje, né? Você vai dizer, o domingo, e tá certo? Mas a palavra de Deus diz que dia que é para a humanidade guardar para que saibam que Deus é o nosso Deus, né? Qual é o nosso Deus, né? Melhor dizendo. Então, se você guarda o sábado da criação, né? Escrito em Êxodo 20, você está reconhecendo que o Deus que fez todas as coisas, né, é o seu Deus, o Deus Jesus Cristo, Yahvé, Jeová, né, é o seu Cristo. Então é o seu Deus. Agora, quem não guarda o sábado, né, está pecando? Está pecando, porque no domingo não está escrito lá para você guardar, né? Porque o dia de guarda é o sábado. Mas quem guarda o sábado, né? Porque foi ensinado, mas guarda fielmente. No caso, quem guarda o domingo, né? Fielmente, porque foi ensinado assim, não teve esclarecimento ou alguém que ensinasse, né? Pela Bíblia. E a pessoa guarda direitinho, né? Como foi ensinado. Deus aceita, mas aquelas pessoas que já tiveram
né, alguém que dissesse, né, que tá errado e mostra na Bíblia, a pessoa se recusa a obedecer porque foi ensinado da maneira errada, e a pessoa mostra do jeito certo e a pessoa se recusa, ela se torna culpada. E Deus não aceita mais a adoração dessa pessoa. Porque foi lhe entregue a verdade e ela rejeitou. Então, tem também aquele assunto, né, sobre a marca e tudo. Mas essa é coisa para outro estudo, né, que eu não vou entrar agora. Mas, bora lá que esse assunto é um dos mais importantes que tem, né? Só não é mais importante que Jesus, né? Mas é um dos mais importantes que tem na Bíblia. E, né, daqui a pouco será o assunto mais falado no mundo, que é sobre o sábado ou o domingo. E fiquem ligados, porque isso vai acontecer. E você que assistiu vai lembrar do que eu tô te dizendo agora, né? Para honra e glória de Deus, você vai lembrar, porque o Espírito Santo vai te lembrar. Entendeu? Vai lembrar. Então, bora lá. Êxodo 25, verso 8. Qual era o propósito de Deus ao instituir o santuário? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio, né, deles. O fato de Deus de habitar com o seu povo expressa o seu desejo de aproximar-se de seus filhos. Sim, Deus quer se aproximar de nós, mas o pecado nos afasta de Deus. Por quê? Deus, né, ele é santo. Então, quando Deus, além de ser santo, ele é divino, né? Porque ele é Deus. Então, se ele se aproxima de um pecador, o pecador é fulminado por causa da presença de Deus, né? Então, todo aquele que tem Deus, o pecado não consegue ficar, né, perto. Então, o pecado sai. Então, tipo assim, se uma pessoa, né, tá endemoniada e de alguma maneira conseguiu ter um contato com Deus e Deus libertou essa pessoa. Como Deus liberta? Através do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo chega na pessoa, o demônio sai. Porque não tem como, né, dois poderes, né, ocupar o mesmo espaço. Então, um entra e o outro sai, ou sai, o outro entra, tanto vai. Então, quando Deus chega, o inimigo sai. Então, por isso que, né, tem esse negócio de expulsar demônio. Quando Jesus veio, os demônios ficaram desesperados, né? Eles estavam espalhando, tirando demônio de todo mundo que aparecia. Então, eles ficavam irritados. Mas, continuando a sair, que, né, senão sai. A pessoa... é muito assunto, gente. Aí, sempre vem alguma coisa e aí eu acabo falando. Levíticos 23 e o verso 3. Qual o propósito da instituição do sábado como dia santo, né? Sagrado. Em Levíticos está lá. Será o sábado, sábado do descanso solene. Santa convocação. É o sábado do Senhor. Então, o sábado não é meu, não é seu, não é do pastor, não é de nenhuma pessoa. O sábado é de Deus. Desde a criação, Deus estabeleceu o sábado em Gênesis 2, o verso 1 e 3, até o 3. O propósito da instituição desse dia era desenvolver um relacionamento íntimo entre Criador e criatura, através do ritual do santuário,
o povo de Deus pode obter uma compreensão mais ampla do propósito e da santidade do sábado. Então, o sábado ele foi criado para ter intimidade com Deus. Como assim? Para você se aprofundar não só no conhecimento sobre Deus, mas a palavra é essa mesmo, uma intimidade profunda com Deus. Então, não é só ficar ler qualquer coisinha, fazer aquela oração minha boca, falar obrigada, Senhor, pelo dia, obrigada em nome de Jesus, amém, e vai pra correria. Ou então, mesmo assim, você vai pra igreja, tu chega lá, obrigada, Senhor, pelo culto, a oração, tarará, e tchum, vai embora de novo. Tipo, né? Isso não é intimidade. Quando você tem intimidade, você fica lá conversando com a pessoa e horas, e ri, brinca, né? E come com a pessoa, né? E por aí vai. E que mais? Isaías 58, verso 13 até o 14. E Jeremias 17, o verso 24 e 27. Ezequiel 10, o verso 12 e o 20. Neemias, capítulo 3, o verso 15 até o 21. Todos esses versos vou deixar na descrição para vocês não ficarem bananados, né? Porque eu falo rápido. Mas vai estar aí para vocês acompanhar, né, na sua Bíblia, né? Você que gosta de escrever, sei lá, tira um print, não sei. Mas vai estar aí na descrição para você, né, não se perder aí no estudo. Para qual mensagem Deus tem chamado a atenção do seu povo através dos séculos? Então, qual é a mensagem? Então, a gente vai ver que é a mensagem do sábado, né? Que Deus, né, chama pra gente lembrar, para guardar, porque ele santificou e o sábado é dele. Não só isso, mas é um sinal, né, para que a gente saiba que ele é o nosso Deus, não é outro. Somente ele é o nosso Deus. Então, o inimigo de Deus, sabendo da importância do sábado, tem procurado desviar a humanidade dessa verdade tão importante. Contudo, Deus, utilizando-se dos profetas, tem alertado seu povo sobre a santidade desse dia. A mensagem da santidade da lei e da observância do sábado foi defendida nos dias dos patriarcas Abraão, né? Não tinha judeu. Abraão, em Gênesis 26, o verso 5, no início da nação de Israel. Ou seja, nos dias de Moisés, sim, Moisés, né? Êxodo 16, o verso 21 até o 23. No tempo dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, e após a saída do povo de Deus do cativeiro babilônico, Neemias 13, o verso 15 até o 21, né? Então, desde o Gênesis, a lei de Deus já existia. E foi passando de pai para filho, e até que chegou um tempo que tinha que escrever, senão o povo iria esquecer. Por isso que o sábado, né, Deus disse, lembra-te, porque Deus já sabia que com o pecado, a mente de cada pessoa iria se degradar ao ponto de se esquecer. E hoje, a nossa mente está mais degradada do que nunca, né? Tanto que a gente sai para comprar, sei lá, vai comprar um pão na padaria, chega lá, esqueci o dinheiro em cima
da mesa. Ah, esqueci o dinheiro em cima do armário. Aí volta pra pegar o dinheiro pra comprar o pão. Ou então você vai no mercado comprar alguma coisa, aí chega lá, esqueci. Caraca, eu saí de casa só pra comprar isso e esqueci. Agora eu não sei o que era. Ou então você vai comprar um remédio, né? Sai de lá, vou comprar esse remédio pra isso, né? Porque eu preciso desse remédio. Aí você chega lá na farmácia, aí você fica lá andando na farmácia olhando. E aí você pergunta, o que é que eu vim comprar mesmo? Porque a nossa memória está degradada num certo grau que eu não sei nem a porcentagem do estrago, né? Então Deus já sabia, porque ele é onisciente, né? Então ele já sabia que a gente ia esquecer. Então, e por que que ele colocou lembrete? Porque o sábado é o sinal entre ele e nós. Então, para que a gente saiba que ele é o nosso Deus. Então, se ele não colocasse lembrasse, né? Se ele não tivesse colocado nos 10 mandamentos para a gente lembrar, a gente iria esquecer. Por isso que ele colocou lembra-te no 4º mandamento. Porque é um sinal entre ele e nós, né? Entre, né, o pai e os filhos. Então, se, né, não tivesse isso, a gente iria esquecer mesmo. E já esqueceram, né? A maioria, pelo menos do mundo, já esqueceu de que Deus é ele, né? Que Deus é o Criador, o Deus Criador, o dono e senhor do sábado. E também tem, né, o honra teu pai e tua mãe. São só 2 mandamentos específicos que Deus não coloca não na frente, né? Porque os outros tudo é não. Não mate, não roube, não adultere, não cobice, não isso e aquilo. Então, não dê falso testemunho. Então, a maioria é tudo não. Não tenha outro Deus diante de mim, né? Então, é tudo não. Os únicos 2, bem específicos, que tá no centro do mandamento, é justamente o sábado, que é o maior de todos, e honrar o pai e mãe, né? Que também tem a ver com ele, né? Porque ele é o nosso pai. O Espírito Santo é a nossa mãe, sim, a nossa mãe, né? Que nos lembra, nos consola, nos cuida, né? E é isso. E o que mais? Já saí do assunto de novo. Não, eu sei não. Não, sei não. Isaías 42, o verso 21, Mateus 7, o verso 17. Qual era a missão do Messias com relação à lei de Deus? Então, qual era a missão? Então, a missão de Jesus era engrandecer a lei. Então, era abolir ou engrandecer? Né? Aqui está escrito que era para engrandecer a lei. Então, a pessoa que acha que Deus aboliu a lei, que Jesus cumpriu tudo na cruz e não precisa mais disso, aqui está falando que a missão de Jesus era engrandecer a lei. O que é engrandecer? Levar. Elevar até em cima, até o topo, era para fazer isso. Era engrandecer a lei de Deus e torná-la gloriosa. É tanto que ele diz, né? Não vim para revogar, né? Ou abolir a lei, mas para cumprir, né? Então foi isso que ele fez. Ele elevou a lei ao patamar, né? De excelência, né? De gloriosa. Então, as pessoas que acreditam que, né? Deus, Jesus veio abolir a lei, que Jesus já cumpriu tudo, estão equivocadamente muito errado, né? Porque a própria lei, tanto no Antigo como no Novo, né? Porque Isaías e Mateus estão falando sobre o mesmo assunto, né? A lei, e também sobre o cumprimento, a missão de Jesus e o que era para ele fazer. Então, era para ele engrandecer a lei, tornar ela gloriosa novamente
e veio para cumprir com excelência, né, a lei. Então, Lucas 4, verso 16 e 31 e Marcos 2, 28, que dia era observado por Jesus? Aqui a gente tem a comprovação de que Jesus veio fazer isso, né? Engrandecer e torná-la gloriosa. Indo para Nazaré, entrou num sábado, né? E falar nisso, hoje o dia que eu tô gravando é sábado, tá? Tá um friozinho bom, mas é sábado, na sinagoga. Sinagoga no tempo de hoje é a igreja. Segundo o teu costume, né? O seu costume. Então, Jesus, ele costumava ir ao sábado, né? Para a igreja, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, Jesus é o Senhor do sábado. E, continuando aqui em Lucas 23, os versos 53 até o 56 e Atos 13, o verso 14, 27, 42, 44, Atos também 17, o verso 2 e Atos 18, o verso 4, que dia era observado pelos apóstolos. Em todos esses versos você vai ver que é o sábado. Então, Jesus cumpriu o sábado, porque essa era a missão dele, né? Engrandecer a lei. E uma das coisas que, né, era muito bagunçada no tempo dele, né? Por conta dos judeus, que fizeram mais de 600 leis lá em torno do sábado, tá? Não era a lei de Deus, foi os próprios judeus que criaram para não quebrar o sábado a ponto que nem eles estavam aguentando mais e nem eles seguiam, nem guardavam nem a lei que eles mesmos criaram e nem a lei de Deus. Então eles fizeram uma bagunça. Então Jesus veio nesse tempo, no tempo certo, para revelar a lei no sentido correto, né? Então ele veio nos mostrar o sentido correto da guarda do sábado. Apocalipse 14, o verso 12, que dia será observado pela igreja de Deus no tempo do fim? Então, também o sábado, né? Porque lá está escrito, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, né? Porque está no Êxodo, e são fiéis a Jesus. Então, duas características importantes, né, do povo de Deus, os santos, no tempo do fim, que é o tempo que a gente está vendo hoje. Então, essas duas características estão na igreja verdadeira de Deus. Então, fica aí ligadinho, né? Então, é o sábado, né? O povo de Deus, no tempo do fim, será fiel aos 10 mandamentos, inclusive o quarto mandamento, que requer a observância do sábado, como o dia do Senhor, Apocalipse 12, o verso 17, que você pode confirmar aí também na sua Bíblia. Então, tem um estudo só falando sobre o sábado, que não sei se tá nesse daqui ou se tá no outro, mas eu vou gravar também para vocês, explicando mais profundamente sobre o sábado, que é para não restar nenhuma dúvida, né? Por que Deus coloca lembra-te no sábado? Porque tem vários outros detalhezinhos no quarto mandamento, né? Que é o maior de todos os 10 mandamentos, o quarto é o maior de todos. Então, detalhando, você vai ver a importância e o porquê Deus coloca lembra-te. É muito mais do que um só dia, né? Separado, santo, né? Santificado. Porque tem um grau de importância e significado, né? Significância, né? Muito grande. Então, muita gente não entende isso. Então, né? Eu vou ter um estudo
né, que eu vou gravar ainda, que eu vou especificar, e aí vocês, né, vão ter todo o entendimento sobre o quarto mandamento e vão poder decidir por vocês mesmos, né? Não sou eu que vou falar para vocês, guarda o sábado, senão você vai pro inferno. Não, vocês vão decidir, eu só vou mostrar, né, o verdadeiro sentido, como fala? A essência do sábado para vocês, e o Espírito Santo, se vocês permitir, vai, né, convencer vocês se é verdade ou não, tá? Então aí eu vou mostrar a verdade e aí o Espírito Santo vai convencer se você permitir. Tem essa também. Se você não permitir, né, ele não vai te obrigar, né? Mas a verdade vai chegar até você. E, né, para que você não seja enganado e muito menos cúmplice, né, no pecado dos outros, né? Então é muito importante. Mas vai ser outro estudo. Ezequiel 22, o verso 26, Daniel 7, o verso 25. A Bíblia é clara em relação à guarda do sábado. Então, por que muitos não observam o sábado? É isso mesmo, gente. Então, falta de conhecimento bíblico e excesso de confiança nos líderes religiosos. Porque o inimigo de Deus procuraria mudar os tempos e a lei, né? Que está escrito em Daniel 7, 25. No estudo de Daniel, esse verso vai ser muito bem explicadinho para vocês, né? Eu já tô gravando esse do santuário, porque é de suma importância, é muito importante conhecer, né, sobre o santuário, porque se você não conhece o santuário, você não vai entender o estudo de Daniel e de Apocalipse. Por quê? Porque esses dois livros, que são proféticos e são para o tempo do fim, que é o que a gente está vendo agora, fala justamente sobre o santuário. Então, se você não tem o conhecimento sobre o santuário, você não vai entender, né? Não só a figura de linguagem, o simbolismo, sei lá, as regras, né? Você não vai entender. Então, por isso é tão importante começar pelo santuário para depois você ir para o estudo de profecias, que é o que eu tô fazendo aqui com vocês, né? Porque a gente não tem mais tempo de ficar falando sobre o amor de Deus, e as pessoas também nem querem mais saber sobre isso, porque todo mundo já sabe que Deus é amor, né? O problema é que as pessoas falam que Deus é amor, mas também não falam que Deus é justiça. E a perfeição de Deus está no equilíbrio. Então, Deus é amor, mas também é justiça, porque se Deus fosse só amor, ele seria injusto, porque deixaria, tipo, as pessoas fazer o que quiserem. Ah, Deus é amor, passava a mão na cabeça deles e pronto, tá tudo bem. E não é assim, Deus é justiça. Tipo, o que você vai pagar. Mas eu te amo. Entendeu? Ele não vai passar a mão na sua cabeça e você ficar pecando o tempo todo, sendo que ele tá falando, ó, isso daí não pode. E você vai lá e insiste. Então vai chegar uma hora que ele vai dar né? Como fala? A varada na tua cabeça. A repreensão. Plau! A dar uma varada na tua cabeça. Né? Repreensão. Né? Que também tem a ver com o santuário, né? Porque a gente viu lá nos símbolos. Então, se você perdeu, dá lá uma olhadinha lá nos símbolos, né? Também desse estudo Revelações do Santuário, você vai ver lá o simbolismo do santuário, que tô falando também sobre isso. E tá, procurar mudar os termos e a lei. E bora lá, deixa eu ver. É importante ressaltar que a igreja romana mudou os mandamentos e assume a mudança, né? E é verdade. Você pode chegar para qualquer um, né, da igreja romana e perguntar: mas por que mudou? Eles vão falar: porque a igreja tem autoridade, né? Tipo, quem deu? Não sei, mas tem autoridade. E eles mudaram mesmo. E tipo, lá em Daniel tá falando, né? E tudo que fez prosperou. Por quê?
Deus permitiu que isso acontecesse. Porque as pessoas que recebem a verdade, mas não querem aceitar, elas vão ser enganadas mesmo, porque pela própria opção delas. Então, Deus, ele revela, tanto que está no livro de Apocalipse, e Daniel também, revela, as pessoas têm a revelação de Jesus, né? Mas procura a revelação de homens. Então, o que acontece? Deus dá a verdade, a pessoa não quer, então vai ser enganada. Simples assim, né? Então, Deus permitiu? Deus permitiu. Então, que tá lá em Daniel 7, verso 25, tudo está documentado no catecismo. A igreja não oculta nada de seus seguidores, embora seus ensinos contrariem as escrituras e sejam contrários aos ensinos de Cristo e da Igreja Apostólica. Em Atos 16, o verso 21. Então, eles aceitam e continuam seguindo, mesmo sabendo que tá errado, mas, né, como eles dizem que tem autoridade, então os fiéis continuam, porque, né, eles são ensinados desde criança, e Deus disse que ensina a criança no caminho que deve andar, que quando eles crescerem não vão se desviar, é exatamente isso. Então, para mudar, né, é muito difícil. Somente o agir do Espírito Santo para fazer com que a pessoa que foi ensinada ao erro volte a fazer o que é certo. É muita oração e não sei, o Espírito Santo precisa agir e não é fácil não, gente, né? Aqui, o catolicismo segue a divisão dos mandamentos estabelecidos por Santo Agostinho, né? Que tem esse negócio aí de tipo, quando uma pessoa religiosa lá, tipo, num grau alto de eu não sei explicar direito. Bom, eu não vou explicar isso, vocês sabem, né? Santo Agostinho. E que tornou tradição da Igreja Católica. Então, começou com uma tradição, né? E agora todo mundo já faz. Pelo menos a maioria, né? O Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, na página 545 do parágrafo 2066, edição Loyola, 10ª edição, junho de 2000. Então, isso que eu falei tá nesse catecismo dessa edição, né, na página e no parágrafo que eu disse aqui. Qualquer coisa eu vou deixar escrito, né, que você pode confirmar, né, para falar, ela tá mentindo. Aí você vai lá e confirma, né? Vai lá e confirma, né? Não pode sair acusando aí as pessoas, né, de que fez alguma coisa errada sem antes confirmar. Então, foi o imperador Constantino, isso tá na história, livro de história, enciclopédia, você pode achar também isso. Foi, e também até no Google, gente, daqui acha. Foi o imperador Constantino que impôs a observância do domingo. O que é impor? É obrigar, tá, gente? A observância do domingo como dia santo. Então, ele impôs, ele obrigou que a população guardasse o domingo como dia santo e não o sábado. Então, no dia 7 de março de 321 depois de Cristo, posteriormente a Igreja Romana também adotou esse dia como santo no Concílio de Laodiceia em 364 depois de Cristo também. Constantino era
adorador do Deus Sol, né? Nunca se converteu realmente. Foi por conveniências políticas, guarda bem isso, que adotou o cristianismo, trazendo para a igreja cristã essa e outras práticas pagãs. Foi batizado somente antes da sua morte pelas mesmas razões políticas. Então, Constantino, ele não era religioso, né? Ele meio que, né, vestiu a pele de cordeiro, né? O lobinho vestiu a pele de cordeiro para introduzir dentro da igreja as práticas pagãs. E assim, né, até hoje, a maioria do mundo guarda o domingo, santificando o domingo como dia santo, que não é, né, otorgado por Deus, e sim pelos homens. E é isso. Isaías 66, o verso 22 e 23, o que Deus revela sobre a adoração na nova terra. Então, que dia, né, a gente vai guardar na nova terra? Então, e desde um sábado até outro sábado virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, na nova terra, né, porque Deus disse, ele foi preparar lugar pra gente, certo? E aí ele vai vir buscar a gente, certo? Aí quando a gente for, fica lá 1000 anos, né, com Deus no céu, ele vai voltar pra a execução dos ímpios, é claro, e fazer novos céus e nova terra. Então, é dessa nova terra que a gente tá falando. Então, na nova terra, a gente vai guardar o sábado, desde um sábado até outro sábado, perante toda a carne, diz o Senhor. Então, tanto aqui a gente guarda o sábado, como no céu guarda o sábado, e quando a gente voltar para a nova terra aqui, né, a terra restaurada por Deus, como ele fez no princípio, né, em Gênesis, Deus vai fazer de novo, né, depois da execução dos ímpios, né, que a terra vai queimar num lago de fogo, é tipo, lembra o dilúvio? Então, só que vai ser agora de fogo. Então, a terra vai queimar inteira, vai aparecer o sol, né? Soltando aquelas bolhas de lava quente. Então, vai ser purificada com fogo. Já foi purificada com água, agora será purificação pelo fogo. Então, aí vai criar novos céus e nova terra. Então, nessa novos céus e nova terra, a gente vai guardar o sábado até o outro sábado. Então, de um sábado a outro sábado. Tem até uma música. Se hoje todos fossem, ou a grande maioria, observadores do sábado, não haveria incrédulos. Sim. Sim, gente. Um único dia poderia mudar toda uma nação. Então, as pessoas seriam mais felizes e desfrutariam mais das bênçãos de Deus. Então, por isso que a importância da guarda do sábado é tão importante. Porque é um dia que Deus separou para nos abençoar, né? E nos tornar, né, mais felizes. Então, se a maioria do mundo guardasse o sábado, o mundo não estaria como está hoje, né? Por causa de um dia. E tanto é, por causa de um dia, o mundo tá essa bagunça que tá hoje, e vai piorar quando a história se repetir, né? E, sei lá, um líder religioso junto com um líder político se juntarem e obrigar
impor, como estava escrito ali, né? Impor o dia de domingo para um mundo, aí o mundo vai virar um caos, né? Vai virar um caos. No começo as pessoas vão falar: ah, isso daí foi maravilhoso, agora eu posso ficar em casa e curtir, não sei o quê. Mas depois, quando o tempo for passando, as pessoas vão ver que foi aquele cavalo de Troia, né? Deu ruim. Mas aí vai ser tarde demais. Infelizmente, estou avisando agora para que você não seja enganado e não faça a escolha errada. Escolha sempre o lado vencedor, o lado de Deus, o lado que sempre dá certo. Não importa como você veja, né? Parece tudo errado, mas tá dando certo. A gente que não consegue ver às vezes por conta do desespero, né? Então essa é a mensagem de hoje, né? Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.